Retomamos assim, então, essa sessão. Inicialmente, eu peço à primeira secretária para proceder à leitura da liminar do juiz de Almeida Tamandaré. Primeira liminar, senhor presidente. A primeira liminar. Só para explicar, a primeira liminar foi o segundo mandato de segurança que o prefeito entra contra essa comissão. Essa é a primeira liminar. Auto 099, 2748 de 2010, número 816 e 0024. Trata-se do mandato de segurança, manejado por José Antônio Paz, em face do presidente da Câmara Municipal de Campo Magro e o presidente da comissão processante, 01/2011, em que alega a incompetência da Câmara Municipal de Vereadores para o julgamento do prefeito municipal nos termos de crime de responsabilidade, a ofensa ao princípio da proporcionalidade da representação partidária para a constituição da comissão processante, a nulidade da votação que recebeu a denúncia por incumbidade dos vereadores membros da comissão, o cerceamento da defesa por negativa de produção de provas oral, pericial e parcialidade nos membros da comissão permanente. Pois bem, isso no inciso 29 do artigo 5º da Constituição Federal de 1988 estabelece que conceder-se ao mandato de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder por autoridades públicas ou agente da pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. De Plácido e Silva, a obra de Vocabulário Jurídico, traz os seguintes ensinamentos sobre o mandato de segurança. Remédio jurídico, instituído para garantir a defesa, seja física ou jurídica, um exercício de direito que se quer ameaçar ou violar sem que encontre o ameaçador ou violador dito propriamente por o autor ou autoridade coautora, fundada em qualquer razão jurídica, e sua finalidade jurídica é de anular o ato ilegal que violou o direito ou de impedir que se execute a ameaça contra o direito. O mandato de segurança tem como elemento essencial o direito líquido e certo a ser protegido do ato de ilegalidade no abuso do poder praticado pela autoridade coatora. Em seu artigo 7º, 3º da Lei 12.016/2009, faculta ao juiz a concessão de medida liminar quando houver fundamentos relevantes e do ato de impugnado poder resultar a ineficiência da medida caso seja finalmente deferido. Logo, se extrai a necessidade da comprovação de fumus bonis iris ou pecurums imora. No caso dos autos, o impetrante está sujeito à possível cassação do seu mandato de prefeito, decorrente a atos de impugnado, mostrando a evidência da ineficácia da medida se a mesma for postergada, caracterizando periculus imora. No entanto, que se tange a relevância do fundamento em uma consignação sumária, deixou o impetrante trazer prova cabal a respeito, exercendo-se uma forte aparência, ou melhor, a existência de plausibilidade do direito alegado, a qual deve ser extraído dos documentos iniciais, pelos que deverão as mesmas ser objeto do mérito do mandato. Senão, vejamos. Em certa consignação sumária, os crimes de responsabilidade praticados pelo prefeito devem ser apurados pela Câmara de Vereadores por gerarem possíveis sanções políticas nos exatos termos contidos no documento do Decreto-Lei 2001-2067. Prima facie. A previsão contida na Lei Orgânica do Município é de representação do Procurador-Geral da Justiça, diz respeito ao crime contra a administração pública, enquanto apenas na esfera penal, uma vez que os crimes de responsabilidade são infrações político-administrativas, cujas sanções importantes na vacância do cargo, a saída dos agentes do cargo, sua inabilitação por período de tempo para exercício da função pública, referindo os preceitos de mais de um ramo do direito. Essas infrações são sujeitas a penalidades civis, penais, administrativas até políticas, pelos que são abrangidos pelo Decreto-Lei 2001-67. Quando
ao suspeito de respeito ao cálculo da proporcionalidade do partido, não se encontra no argumento impetrante fundamentado relevante para a concessão liminar, uma vez que a consideração sumária, o PMN, possuindo 2 vereadores, não atingiu o quociente partidário para obter uma vaga obrigatória junto à comissão processante. A princípio, o quociente partidário é obtido pela divisão dos números total de vereadores novos pelo número de vagas em cada comissão. Assim sendo, nossa prima facie correto o sorteio realizado com todos os vereadores, conforme o documento folha 50, 53 e 56. No que diz respeito ao suposto impedimento dos vereadores integrantes da comissão processante, por ser os verdadeiros autores da denúncia, nada restou comprovando a forma cabal nos autos, existindo por ora fundamentos relevantes. O mesmo se diga em relação à suposta nulidade da votação, questão da denúncia documentada na folha 29 dos autos em nome de Hildon Posse. Não há mais que falar em concessão de liminar. Por fim, por ora, não há comprovação cabal nos autos de cerceamento de defesa capaz de conceder a liminar conforme pleiteada. A prova pericial não foi expressamente requerida na defesa, sendo requerida todas as provas de direito administrativo, em especial documental e testemunhal, sem ter impugnado o impetrante administrativamente no momento oportuno. Quando as testemunhas em defesa dispensadas, houve concordância com a dispensa do defensor, sendo que as testemunhas da acusação dispensadas não causaram prejuízo à defesa, baseado na comissão naquilo até então apurado. A ausência das assinaturas também não se mostrou prejudicial à defesa, restando certo que os depoimentos, enquanto gravados em áudio junto ao arquivo daquela casa, existiam prova cabal até o momento para parcialidade da comissão. Também não há que se falar sobre a decisão individual do presidente da comissão, ao qual vem exercendo a atribuição dentro da comissão processante. Posto isso, atrai da sumária a consignação, embasado nos fundamentos acima desse pedido, que indefiro a liminar nada. Notifica as autoridades coautoras para prestar informações, cumpre certifica intima, São Leandro Tamandaré, 25 de maio de 2010, Augusto Usniak Júnior, juiz de direito. Muito bem, então tivemos aí a leitura pela primeira secretária da primeira liminar nesse ato, então não concedida a outra parte. Dando prosseguimento, nós vamos então à leitura da última liminar que a gente recebeu, há minutos atrás. É auto número 3244, 58 de 2011. Trata-se de mandado de segurança manejado por José Antônio Pazzi, em face do presidente da Câmara Municipal de Campo Magro e do presidente da Comissão Processante número 1 de 2011, em que alegou cerceamento de defesa, eis que não foi intimado pessoalmente, tampouco seu procurador, na sessão de julgamento a ser realizada nessa data, prevista no artigo 5º do Decreto-Lei número 201/67. Pugnou pela concessão de liminar, determinando a suspensão da realização da sessão de julgamento. Ao final, pugnou pela concessão da ordem e juntou documentos. Pois bem, o inciso 69 do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, que estabelece que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente da pessoa jurídica no exercício de atribuições de poder. De Plácido de Silva, na obra Vocabulário Jurídico, traz o seguinte: ensinamento sobre mandado de segurança. Remédio jurídico instituído para garantir pessoa, seja física ou jurídica, no exercício do direito que se quer ameaçar ou violar, sem que encontre o ameaçador ou violador dito propriamente de coator ou autoridade coatora, fundada em qualquer razão jurídica, e a sua finalidade jurídica é de anular o ato ilegal que violou o direito, de impedir que se execute a ameaça contra o direito.
audiências, bem como formular perguntas e reperguntas aos testemunhos o que foi interesse da defesa. Assim, ao menos por ocasião deste mero juízo de cognação sumária, verifica-se que pode ter sido respeitado o texto legal mencionado, razão pela qual a liminar merece deferimento. Expostas razões, defiro a liminar para o efeito de suspender a sessão de julgamento do impetrante ou de seus efeitos, caso tenha sido realizada, designada para essa data, o que faço diante da existência da intimação pessoal do impetrante ou da pessoa de seu defensor, nos termos do artigo 4º do artigo 5º do Decreto-Lei 257. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações, cumpra-se o artigo 7 da Lei 12.016 de 2009. Certifique-se, após vista do Ministério Público, em Almirante Tamandaré, 26 de maio de 2011. Augusto Tutzak Júnior, juiz de direito. Sendo assim, após a leitura dessa liminar que a gente recebeu minutos atrás, então, nesse momento, antes de proceder à continuidade aqui, eu pediria ao nosso assessor jurídico, doutor Osimo, para assim dar uma explicação melhor, nos termos jurídicos aqui, e depois a gente ainda dá continuidade. Eu peço ao doutor, por favor, dar uma explicação, assim, para que todos fiquem esclarecidos. A imprensa, o pessoal que está aqui nos acompanhando a nossa sessão, o doutor vai olhar a liminar e assim dar uma explicação melhor. O nosso vice-presidente gentilmente está cedendo a sua cadeira aqui ao nosso assessor jurídico para assim proceder às explicações em razão da liminar que acabou de chegar. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, a forma técnica já foi falada através da leitura das decisões. Eu vou procurar ser o mais simples e objetivo possível, para que todos entendam o que está acontecendo nessa data. Houve uma comissão processante que cumpriu rigorosamente os trâmites legais, oportunizou ao denunciado todo o direito de defesa que ele exerceu através da sua assessoria jurídica. Melhorou lá. Que ele exerceu através da sua assessoria jurídica, produziu provas, ouviu testemunhas, e ao final ele entrou com mandado de segurança, esse primeiro mandado de segurança, argumentando em resumo que ele teria violado o direito de defesa porque não deixava ele produzir prova pericial, que os vereadores eram suspeitos, que não foi obedecido alguns ritos processuais, enfim, que não foi dado a ele todo o direito de defesa. Nesse primeiro mandado de segurança, o juiz analisou e disse que não está demonstrado no processo, até o momento, nenhuma falha por parte da comissão. E o juiz afastou pontualmente todos os argumentos do prefeito e indeferiu a medida liminar. Isso no dia 25 de maio. O que isso significa? Uma espécie de saneamento do processo. Ele, como disse, ele viu todos os argumentos de irregularidades, a princípio disse que não estaria nada demonstrado e mandou continuar o processo. Em ato seguinte, o presidente dessa casa marcou, dentro do regimento interno, convocou a sessão extraordinária para julgamento do relatório apresentado pela comissão. O relatório seria votado nesta sessão por toda essa casa de leis. Aí, mais uma vez, o prefeito entrou com um novo mandado de segurança, argumentando que o advogado dele estava doente, que ficou doente depois que recebeu a intimação ontem, e que ele não tinha sido intimado pessoalmente para esta sessão e ele teria o direito de aqui estar presente para ouvir o relatório e para ouvir o voto dos vereadores. É um direito que a Constituição Federal e a Decreto-Lei 201/67 concede a ele. Com isso, com a documentação que ele levou para o juiz,
não demonstrava a intimação pessoal dele, o juiz concedeu cautelarmente, como outros atos judiciários são, para evitar um prejuízo irreparável, ele determinou que essa sessão fosse suspensa. O juiz não cancelou nada, o juiz não anulou nada. Ele só suspendeu essa sessão para que levemos a ele os documentos de comprovação de intimação do denunciado José Antônio Paz e do seu advogado, e aí ele vai decidir se manda fazer uma nova sessão ou não. Então, as intimações foram feitas, foi publicado no edital, ele foi intimado através da secretária dele, porque se recusou a exalar o ciente. O advogado também foi intimado através dos representantes aqui desta casa, e tudo isso será demonstrado no judiciário nos próximos dias. Com o julgamento desse mandado de segurança, que a gente espera que seja o mais rápido possível, certamente os vereadores serão novamente convocados e a sessão reaberta. Então, só para deixar bem claro, duas liminares, uma afastou os pedidos de anulação que o prefeito pediu e mandou continuar o processo, e a outra, na dúvida se ele foi intimado ou não, mandou suspender somente este ato. Então vamos acatar, o presidente já antecipou a decisão dele, já conversou com os demais membros da casa, decisão judicial tem que ser cumprida, não pode ser descumprida, ela pode ser questionada, que é o que vai ser feito nos próximos dias. Assim que tiver a liberação, assim que tiver a decisão da justiça, essa sessão será reaberta. Mais alguma dúvida? Obrigado, presidente. Muito bem, obrigado, doutor Simon, nosso assessor jurídico da casa. Eu declaro então, nesse momento, agradeço ao nosso advogado ali, que se prontificou a atuar na defesa na falta do censor do prefeito, e fica também nesse ato apenas suspenso, porque pode ser que outra vez a gente venha a precisar novamente de um advogado, então eu não sei como que vai ser o andamento, a gente não sabe. Como o doutor explicou, a gente depende de uma decisão judicial. Mas eu agradeço, doutor, nesse ato fica suspenso também o assessor, o advogado ad hoc, digamos assim, que a gente tinha conseguido, e a sessão também fica suspensa, então, desse ato por uma ordem judicial. Conforme o doutor já explicou, a ordem judicial a gente não discute, ela cumpre, então eu declaro suspensa essa sessão e voltaremos, que sabe, não posso terminar o prazo, porque a gente depende também de uma decisão judicial. Fica suspenso então a sessão desse ato. Agradeço a todos, agradeço a imprensa que aqui está presente, a Polícia Militar que está aqui nos dando segurança, agradeço a todos, os vereadores que compareceram, o público que esteve presente, e ainda lembro que foi noticiado nessa sessão, por edital aqui, foi lido o edital do plenário, para que ninguém alegasse desconhecimento, foi anunciado através da imprensa, portanto, veio essa decisão judicial e nós estamos cumprindo esse ato. Declaro suspenso então essa sessão e tem uma nova data.